E aí, meus queridos, agora é a hora que nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido, pessoal. Revisão! Porque daqui a pouco tem o que? Atividade! E ó, pega, um susto, pega todo o material que você recebeu aí. O que a gente vai fazer? Nós vamos anotar as principais etapas que nós falamos sobre o que, professora? Tá habitando? A professora tem dito tudo. A professora tá o quê? É doida mesmo? Diretora, bora! Na tela, diretor! 21.2, meus amores! Olha, na aula 21.2, suinocultura parte 1. Nós falamos sobre o que, professora Tabita? Falamos sobre todo o cuidado que você tem que ter com esses animaizinhos, desde a escolha das raças, né? A gente viu ali Duroc, Langerite. Me ajuda. Duroc, Pietran. Você lembrou daquela outra lá? Eu quero te Ah, vai. Duroc, sim, aquele cordão. Lajoite, Hampshire e Landrace. E temos também o... Ele é tudo manchado de preto. Ele é branco manchado de preto, que é para banha. Então, é uma raça que é muito usada para banha. Eu não gravei, mas tudo bem. Mas tá. E daí, o que é interessante saber das raças? É porque o processo de cruzamento, nós podemos melhorar a carne. Porque certo. É só carne, tá? E nós temos que ficar atentos ao quê? Que o setor da suinocultura, ele é... A granja, a gente chama de granja da suinocultura, ela é setorizada. Perfeito. Ela tem um setor que é só de reprodução, um setor que é só de maternidade, um setor que é para o desmame, que a gente chama que é período juvenil, e depois terminação, que é só para engorda. Perfeito. Então, cada setor desse tem características muito peculiares. E é muito limpo. E tem, higienizado. E tem uma dinâmica diferente da outra. Cada setor é totalmente diferente. Maternidade é um silêncio, a gente só escuta os bichinhos, os filhotes. E falando de filhote, nós temos data, nós temos época, nós temos padrão. Padrão de quê, professor? De alguns manejos que devem ser realizados. Tá? Claro que esses manejos iniciam logo após o parto. Aí nós temos aí... Um deles, só vamos frisar, é a secagem desses animais. Porque, na grande maioria, os partos eles são sincronizados. Então, quando uma matriz começa a parir, o intervalo de uma para outra pode ser de 12 horas. 12 horas. Ai? Eu tô falando assim, eu tenho 10 fêmeas parindo. Sim. Pode ocorrer quando uma entra... Aí daqui 3 horas a outra entra. Aqui da outra 3 horas a outra entra. Então vai estar todo mundo entrando. Entendi. Ou no intervalo de 12 horas. Termina tudo. Sim, é o tempo máximo de toda a sincronia. Tem esse intervalo. Mas a cada... Perfeito. Tem a questão do... Porque foi a inseminação. Porque é inseminado. Então a gente já tem padroniza tudo. Perfeito. E aí qual é a média? A média é 12 filhotes por fêmea. Mas 12 vezes 10, 120 animais ali que você tem que fazer o quê? Secar o animal. Você tem que retirar restos de líquidos amnióticos da boca, do nariz. Pode ocorrer assim, porque fêmeas... Obrigado, senhor. Principalmente fêmeas de primeira vez que vai parir. E nesses casos da primeira vez, é impressionante. Alguns filhotes têm tamanhos diferentes. Só que isso não significa que é uma má fêmea. É só na segunda... A excelente é quando é na primeira. Só na segunda vez, ela padroniza, sai tudo do mesmo tamanho. Interessante. E quando acontece nessa da primeira vez, você pode ter que fazer a reanimação do animal, que nós mostramos lá como é que faz a reanimação. E também marcar os animais na hora da alimentação. Por quê? Porque se precisar padronizar. Tem produtores, que ele faz assim, ele pega lote de primeiras e não mistura com lote de matrizes que já estão na sua terceira gestação. Então, faz só lote de primeira. Isso facilita muito a dinâmica. Também falamos sobre um processo importantíssimo que é o quê?
Vacinação. Vacinação, não pode sair, vacinação desses animais, isso é importante. E também o escamoteador. O que é a função dele? Manter uma temperatura boa, tá? E aí a figura está falando qual é adequada e qual não é adequada. E a questão da dentição? Claro, da dentição desses animais. Quais são os dentes, professor? Ai, Canino superior. eu ficava puto, porque a gente tinha que estudar toda a arcada dentária desses animais. Então, nós temos canino superior, terceiro incisivo, canino inferior e terceiro incisivo inferior. Objetivo, professor, evitar ferimento durante o amamentamento ou aleitamento, evitar também, porque pode dar mamite ou a mastite, ou inflamação na teta da... E ela fica nervosa, ela fica brava, claro. Claro, então, tem que tomar... E evitar canibalismo. Porque esses dentes, quando crescem, pessoal, eles ficam totalmente para fora. Parece javali. Então se tira, tá bom? Perfeito, galera. Outra coisa também, desculpa. Lembrando, o corte da cauda que nós falamos. Sim. Eles são terríveis. Por que se corta a cauda, o terço da cauda desses animais? Porque enquanto jovens, eles estão lá na baia, no setor deles. E aí, um fica balançando e na ponta, é só a ponta, é o terço, tem cabelo. Aquilo chama atenção, eles vão lá e mordem. Puxa o cabelo e empurra. Isso pode ferir. Aí o sangue pode, entendeu? Sim. Então a gente corta para evitar aquela penugem que tem na cauda. É isso. E agora você vai ficar aí com a sua atividade, né? Mas já a gente volta para corrigir. Boa atividade. Tchau. Galera, vamos agora de atividade. E como nós sempre costumamos fazer aqui, né, professor? Pode dar estátua, né? Vamos brincar de estátua? Não. Vamos fazer como, pessoal? Estamos fazendo a estátua. Nós vamos mostrar aqui a atividade, né? Primeira questão, nós vamos mostrar a pergunta, depois nós vamos mostrar a resposta e ler junto com vocês essa resposta. Mas, gente, não se preocupe, não precisa estar igual, nem isso, tá? Não. Por que não precisa estar igual? O importante é contemplar. O que a gente sempre vai chamar atenção? Muitas vezes o estudante, ele não escreve a palavra técnica, mas ele descreveu. Está errado? Não. Nós vamos dar um tempo maior para que ele coloque entre parênteses esta palavra técnica ou esse conceito. Dessa forma, ele cria a familiarização desse conceito e já vai exercitando esse modo de colocar as palavras conceituais. Perfeito. Ok? E Tabita, se tiver questões fechadas, muito simples. Nós vamos explicar por que determinada alternativa está correta e as outras não contemplam. Se tiver alguma dúvida, a gente volta a alguns slides, não é isso, Tabita? Perfeito. Vamos lá, então? Olha lá, galera, para a nossa primeira questão, Jesus. Eita, a Tabita hoje está uma benção, ela já toca... Tá! Questão, eu pensei que fosse alternativa. Questão de número 1 diz o seguinte. Tu lê e eu falo. Após o parto, há certos procedimentos e cuidados quanto aos leitões. Tu não vai conseguir levantar, hein? E aos resíduos pós-parto. Você vai identificar, a questão está pedindo para você identificar esses procedimentos e esses cuidados. Após o parto, o que eu preciso observar? Que tipo de tratamento e higienização eu preciso ter em relação aos meus leitõezinhos, né? Então, a gente colocou aí, ó. Acompanhar a mamada após o parto, tá? Ou marcar a marcação da mamada e o revezamento. O professor falou durante a aula que é a questão da numeração ali em relação às tetinhas. Eles têm essas tetas, né? Vamos lá. Nós falamos essa, Tabita, para a pessoa ter essa noção de marcar. Certo. Porque quando um leitão vai lá e bate no outro para tirar ele da teta, quem está errado? É o que está na teta. Então a gente fala, esse esfomeado quer roubar a teta do filhotinho. Não, quem está errado é quem está na teta. E a gente tem que tirar isso que está na teta, o outro vai entrar na teta correta e você tem que encaminhar ele para a teta correta. Para quem está sendo formado, então o que a gente forma o estudante? Nós pegamos o estudante e falamos assim, marca o leitão. Aí marca o leitão. Aí você vai sempre ver. Na primeira hora que eles estão mamando, no primeiro dia, primeira mamada, cada um pega a sua teta. É impressionante. No segundo, aí você marca.
No segundo, você tem que anotar. Leitão 1 estava na teta 3, leitão marcou. Aí você vai ver no outro dia, quando for mamar, se tiver alterado, quem está alterado? Quem está batendo não está errado, é quem está na teta. Aí você tem que mudar. Até eles pegarem. Cada macaco no seu galho. Até eles, é sempre 1 ou 2. Sim. Até eles pegarem. É porque alguns eles erram mesmo. Até eles pegarem. Para não ficar brigando. Tá? Alguns criadores, eles falam assim, um mamou, a teta é mais desenvolvida e uma teta menos desenvolvida. Essas porcas têm que ser retiradas. Porque as tetas têm que ser uniformes. É uma boa característica de uma leitoa. Tetas uniformes. Nada de uma teta menorzinha, uma teta... Não. Para todos serem alimentados satisfatoriamente. E outra, não é esse negócio igual os outros animais. É só durante um período. A gente vai falar disso. Colostro. É só para tomar o colostro. É igual bovino, Tatá. Professor, nós tiramos o colostro e damos um balde pro bovino, né? Mas eles ficam 6 meses mamando na mãe. Não, 6 meses a gente fica tirando leite, a gente não aparta ele, porque ele estimula ela a produzir leite. Mas não mama não, mas só colostro. Você gosta de ficar dando leite pra criança sem ser colostro, isso é de gente... Tá, a gente tem uma aula sobre isso. Recolher placentas, mumificados e natimortos. Nossa. Porque... É a higienização, né? Acontece. Só que é assim, olha, uma fêmea, ela, não é que ela tem esse direito, não é uma coisa que a gente fala que não é qualidade, mas uma fêmea que na segunda gestação tem natimortos, você tem que retirar. Retirar, não. Tem um problema, né? Eliminar leitões com pesos inferiores a 700 gramas. Tabita, vamos lá. Quem está padronizando, quem está produzindo, eu não tenho raça, eu não comprei, eu estou padronizando minhas fêmeas. Menor de 700 gramas, o que você pode fazer? Você pode redistribuir os pequenininhos juntos com outros. Só que isso só não pode ficar repetitivo. Porque o que a gente sugere? 700 gramas? Acaba, mata. Entendi. Mas quem está padronizando, vai tentar equalizar. Se não conseguir, se essa fêmea está padronizando, tirando a fêmea delas, não melhora o patamar de gramas, tem que ser mais viável, é 800 gramas. Aí tem gente que fica falando, 750 também é viável. Tá padronizando? Tu tem que padronizar 800. Certo. Entendeu? Tá certo. Tá? Nas primeiras horas, o leitão ele deve mamar uma maior quantidade de colostro possível. É o que você falou. Porque tem um período, depois não tem mais colostro. Depois não tem mais. E suíno, a visão é carne, não é ficar produzindo leite. Sim. Ó, e outra coisa, muito importante que eu esqueci, assim, que a gente está falando dos 700 gramas. O que significa, Tatá, a 700 gramas? Que manejo que tem que fazer? Na hora do parto, são 10 fêmeas, sim, cada fêmea tem 12 filhotes, 120 filhotes, você tem que pesar. Mas você... Qual é o intuito disso? É você falar, eu tenho matriz, vendo matriz que vai me dar sempre filhote com 750 gramas de nascido, filhote com 780 gramas. Então, é um padrão de boa qualidade de marrã, de fêmea, de matriz. E ela está mantendo isso? Como é que eu sei que ela mantém isso, Tatá? Temos que pegar e fazer em todas as gestações e tirar a média. A média daquela fêmea, de todas as crias que ela teve, foi qual? Aí a gente tira a média. Aí eu sei que ela é uma boa, tá chegando perto de ela ser substituída, já seleciona a fêmea que vai tirar dela. Filhote dela. Porque ela manteve a produtividade. Viu como é que é muita coisa para dentro da reprodução. Dá trabalho. Dá trabalho para você fazer a seleção chegar no patamar de ter suínos de qualidade. Tem tudo isso. Posso passar para a próxima? Sim. Imagina nossos estudantes aí. Quem tem aí? Professor,
Por exemplo, uma sugestão para quem está tendo nossa aula aí. Você tem o seu? Então, professor, uma das coisas que eu faço, quando nascer os filhotes, eu tenho 2 porcas lá. É pegar e pesar todos os filhotinhos? Pesa. Da porca A e da porca B. Aí na outra criação, pesa de novo, da porca A e da porca B. Vai pesando. É a pesagem no nascimento, né? No nascimento. É que ele nasceu com... Porque inferior. quando a vaca está... Quando a matriz está gestando, você está dando nutrientes para ela. É o desenvolvimento do nutriente, da alimentação. A ração para a matriz gestante é diferente da ração para a matriz que não está gestante. Tá bom? A nutrição dela. É muito legal você estudar isso. Eu pesei. A gente tinha que selecionar. A gente ganhava a nota. São 4 anos da nossa vida que está ali dentro. É o 1º, 2º, 3º ano. Eu tive que selecionar. Vambora? Fiquei com 8,75. Questão de número 8 diz o seguinte. Porque alguém selecionou melhor que eu. Essa. Eu É a vida. É a vida. O escamoteador é de suma importância para o desenvolvimento dos leitões. Você vai esquematizar os 3 processos de identificação do bom funcionamento desse escamoteador. Aí você vai usar sua habilidade para fazer o quê? Desenhar, galera. Os porquinhos juntinhos quer dizer que eles estão com frio, então vão se aquecer. Se você tiver eles dispersos do centro de luz, do foco de luz que é do escamoteador, eles estão com calor, a temperatura está alta. Adequada é quando eles estão ali, né, perambulando, bem tranquilos, tá bom? Agora você pergunta, professor, isso aqui no estado de Rondônia precisa? Não é isso? Precisa. Por quê? Precisa você ter o equipamento. Porque se você tiver uma ninhada nascendo na época de chuva, sim, você precisa. Verdade. Tá? Temperatura, umidade na maternidade é fechado, a gente não está aberto, é fechado. Aí se você é um ambiente fechado, claro, é fechado assim, tá? Deve ter uma altura, tem uma cortina. Sim. Ele é fechado. Se você manter quente, não precisa. Mas se você não... Por quê? Evitar que ocorra desidratação por diarreia. É um ambiente limpo? Vai falar sobre isso. É um ambiente limpo, mas tem que tomar cuidado. Esses leitões... São sensíveis. Aí tem aquela palavrinha. Não há característica de rusticidade. Tá, ok. E quem cria leitão não cria ave próxima. Perfeito. O manejo de cortar os dentes diminui certos acontecimentos e a falta deste procedimento pode ter consequências. Você vai descrever as consequências de não proceder ao corte ou desgaste desses dentes. A gente falou lá sobre os caninos, né, e sobre os incisivos terceiro, incisivo superior e inferior. Isso. Olha lá, então, as consequências ferimentos, relutância da matriz em aleitar, Porque eles machucam. E a mastite aí. Agora, o pessoal tem que tomar cuidado, porque tem todo um procedimento, tá? Por exemplo, arrancar dente não é muito fácil de leitão, não. Arrancar, isso aí, e não pode quebrar o bicho lá dentro. E tem que tomar cuidado para não ter causar uma infecção. Botar o bichinho pra dormir, né? Não, é a corda. A gente vai ver. Tem lá. Valei-me. Quarta e última. Igual criança quando fura a orelha. Quanto ao manejo após o nascimento dos lembra. leitões, eu fiz depois de adulta já. Então, sofreu. Quanto ao manejo após o nascimento dos leitões, há necessidade de se prevenir doenças associadas com a nutrição em seus 2º e 3º dias de vida. Qual é esta doença e o porquê da necessidade de atenção? A doença é para prevenir a anemia ferropriva. É muito importante isso, tá? Uma vez que a reserva, né? A reserva hepática é insuficiente. Então, o ferro do leite apenas lá por de 10 a 20% da necessidade do organismo do leitão. Perfeito. E a última questão, galera. Especifica os tipos de marcações dos suínos e vai esquematizar o procedimento de marcação realizada nas orelhas desses animais, que é a moça, né? Então, sempre lembrando que tem a tatuagem, brinco e moça. A mais utilizada é a moça. Então, nós temos aí, olha, na orelha direita nós temos aí 100, 3, 401
E na orelha esquerda nós temos 200. A gente vai ter uma aula que a gente vai 810. pontuar isso mais E detalhadamente. para nós, diretor, tem uma aula que nós vamos pontuar a importância, principalmente dos reprodutores, tá bom? Tchau, gente. Até a Tchau, próxima. galera.